Nós possuímos dois tipos de inteligência. Eu chamo isso aqui de inteligência cognitiva e inteligência subconsciente. A inteligência cognitiva, ela é uma inteligência racional, é aquela inteligência do raciocínio lógico, é aquela inteligência que nós utilizamos para resolver os problemas do nosso dia. Aquele tipo de raciocínio que nós usamos para decodificar as coisas, que nós usamos para controlar, para manipular a natureza, manipular o mundo, para nós conseguirmos nos conectar com as coisas. É a condição da linguagem, né? E nós possuímos o que eu chamo de inteligência subconsciente. A inteligência subconsciente ela é uma inteligência intuitiva. Ela é uma inteligência que vem do nosso íntimo, que vem da percepção das nossas sensações. E ela acontece num nível em que nós conseguimos sentir essa paz, essa leveza na medida que estamos indo numa direção que nos parece muitas vezes favorável ou que nos parece muitas vezes uma coisa pesada, uma coisa que causa aquele embrulho no estômago. Eu relaciono sempre a inteligência cognitiva a uma inteligência que é construída na nossa cultura, né? Nós desenvolvemos a capacidade matemática de raciocinar, de calcular as coisas através da razão, através da nossa percepção racional. E eu costumo ligar a inteligência subconsciente ao que nós chamamos comumente de espiritualidade. Essa capacidade de conexão com o divino, de conexão com o metafísico, de conexão com as sincronicidades, com as intuições que nós temos acerca do que me parece fazer bem e do que me parece não fazer bem. É uma conexão existencial de acordo com como as coisas se manifestam dentro de mim e não necessariamente do como eu interpreto racionalmente ou culturalmente essas coisas. Infelizmente, nós ocidentais principalmente, nós somos estimulados, nós somos hiperestimulados a desenvolver a nossa inteligência cognitiva desde a nossa infância, né? Na escola, pelos nossos pais, a cultura e mais do que nunca agora, recentemente, essa vida digital, ela estimula muito o desenvolvimento dessa nossa inteligência cognitiva. E como essa inteligência, como esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, ele nos coloca na cultura, ele também está entrelaçado, ele está associado com metas existenciais, com propósitos de vida, com ideais, com concepções de como direcionar a minha vida nesse mundo, pautado naquilo que está na nossa cultura. Então, nós utilizamos do nosso raciocínio lógico, nós utilizamos da nossa inteligência cognitiva para atingir objetivos que estão inseridos na nossa cultura. E o grande problema disso é que não necessariamente o sentido de uma boa vida, se é que assim eu posso dizer, está formulado dentro de uma cultura, principalmente uma cultura tóxica em que nós vivemos, em uma cultura onde muitas das vezes o que nós conseguimos, o que nós compramos, o que nós vestimos, onde o status ele é muito mais significativo. Porque nós utilizamos dessa inteligência para bater metas. Nós utilizamos dessa inteligência para atingir um determinado status que agrada uma demanda tóxica em um grupo, em uma sociedade e às vezes até em uma família da qual nós pertencemos. Esse tipo de inteligência cognitiva ele acaba sendo utilizado para que nós encontramos de fato a nossa frustração. Porque essa inteligência ela nunca está a serviço de um processo que realmente traga uma satisfação existencial. Mas muitas vezes essa inteligência ela é utilizada para satisfazer uma demanda que não foi construída pela nossa essência, se é que assim eu posso dizer. Em contrapartida, nossa inteligência subconsciente ela acontece num nível espiritual em que nós muitas vezes temos que passar por experiências, em que nós muitas vezes estamos num processo de desenvolvimento, em que nós conseguimos ter algum avanço de percepção da vida, de formas que muitas vezes vai contra alguns princípios culturais. Eu gosto muito de enfatizar o fato de que eu posso evoluir no sentido em que eu posso expandir as minhas percepções sobre a vida,
tanto comprando um carro de luxo, ou conseguindo um grande cargo numa empresa, ou fazendo uma grande viagem, como eu também posso expandir esse processo de existência, esse processo espiritual, através de uma doença, através de uma separação, através de uma perda de um ente querido. E esse processo de espiritualidade, esse processo de desenvolvimento do meu íntimo, ele é um processo que muitas vezes não vai de encontro com o processo de cultura. Então, por esse motivo, a nossa inteligência subconsciente ela é sufocada, né? Porque se eu tenho que passar, por exemplo, por uma doença, ou se eu tenho que passar por uma perda financeira, como eu sou hiperestimulado a achar que isso é um sentido anti-vida, ou que isso é um fracasso, ou que isso é uma coisa que me tira de uma posição que eu achava ideal, automaticamente eu sou incapaz de intuitivamente perceber o quanto aquilo é algo necessário de certa medida para que eu também consiga algum tipo de desenvolvimento íntimo, algum tipo de desenvolvimento da minha alma, algum tipo de desenvolvimento da minha essência. E esse é um processo de espiritualidade, pelo menos no que eu entendo, é quando nós nos permitimos usar dessa inteligência subconsciente e achar naquele ritmo, naquela experiência de vida que eu estou tendo, o quanto aquilo pode estar me trazendo algum crescimento, algum entendimento, alguma percepção, alguma nova instância mental acerca da vivência. Como muitas pessoas não conseguem gerar uma concordância entre ambas as inteligências, como algumas pessoas, como a maioria das pessoas usa dessa inteligência cognitiva e ela contradiz a nossa inteligência subconsciente, nós acabamos gerando uma frustração, nós criamos uma ruptura do nosso eu. Porque aí eu me percebo de tal modo que esse tipo de inteligência, esse tipo de raciocínio mais raso, mais egóico, ele quer que eu atinja alguns determinados objetivos, enquanto essa minha inteligência subconsciente, ela está tentando me dizer que eu preciso passar por certas experiências, que eu preciso superar determinados entendimentos, que eu preciso passar por determinadas fases para que eu consiga ter esse crescimento. Eu preciso passar por essa individuação para que eu possa ir para um próximo nível existencial. E a ruptura entre essa inteligência cognitiva e essa inteligência subconsciente, ou seja, entre essa intuição e essa racionalidade, entre esse ego e esse self, entre esse meu eu interior e esse meu eu exterior, entre esse Espírito Santo e esse ser humano pecador, ou seja, essa ruptura entre esses nossos dois eus, ele é a causa de todo o nosso sofrimento. Porque aqui nesse nível nós não temos mais certo e errado. Nós não temos mais coisas boas e ruins. Uma doença é uma coisa boa ou ruim? Uma separação é uma coisa boa ou ruim? A perda de um ente querido é uma coisa boa ou é ruim? Quando nós olhamos isso de uma visão mais natural, de uma visão mais cósmica, de uma visão mais subconsciente, mais espiritual, nós entendemos que não há esse bom e esse ruim nesse nível. São experiências que nós passamos e que trazem uma certa plenitude de entendimento de vida, quando há uma aceitação da totalidade da nossa existência, né? E dessa forma, usando dessa inteligência subconsciente, aceitando esse processo, criando uma conexão com esse fluxo da vida, nós conseguimos encontrar um certo grau de paz interior, uma certa possibilidade de satisfação, pelo menos em certa medida, acerca da vida. Quando nós estamos completamente presos a essa nossa inteligência cognitiva, essa capacidade racional de analisar as coisas, e muitas das vezes de forma capitalista, de forma muito obsessiva, de forma muito ambiciosa, nós acabamos não conseguindo entender o processo que está se passando dentro de nós, né? E aí a gente vê todos os acontecimentos da nossa vida como perdas, como danos, como prejuízos, sendo que não é isso.
né? A vida em plenitude, ela se faz de coisas que nós julgamos boas, tanto quanto de coisas que nós julgamos ruins. Porém, essas coisas que julgamos ruins pela inteligência cognitiva são rejeitadas, e aí a não aceitação da experiência da vida, o impedimento dessa inteligência subconsciente de participar da nossa vivência, nos causa o sofrimento, nos causa a resistência, nos causa a não aceitação. A depressão, a ansiedade, eu vejo isso nada mais nada menos como uma ruptura entre esses nossos dois eus, entre aquilo que eu estou vivendo, entre aquilo que eu preciso viver e aquilo que a minha razão quer que eu viva, aquilo que a minha razão aceita. Então, se nós olharmos para a vida de uma forma mais lenta, nós vamos perceber que existir, viver, estar aqui nessa vida, não é necessariamente atingir determinadas metas. A natureza, ela segue ciclos que não estão alicerçados no diploma que você tem, ou no carro que você anda, ou na cidade que você mora, mas a existência, ela se faz na satisfação íntima do como nós percebemos o mundo. E isso está em toda a natureza. Basta você olhar para os animais e perceber o quanto eles são em todos satisfeitos com a vida que eles levam. Porque os animais seguem essa inteligência subconsciente, eles seguem essa inteligência natural que gera uma certa aceitação da condição em que eles vivem segundo a sua totalidade natural. Nós humanos, por sermos portadores de uma certa razão, de uma certa capacidade de julgamento, nós ficamos num dilema, porque nós temos a capacidade de dar sentido para a vida, nós temos a capacidade de sermos co-criadores da nossa realidade, mas na mesma medida em que eu sou co-criador da minha vida, eu também sou co-criador dos meus problemas, eu também sou co-criador das merdas que eu faço da minha vida. Porque eu co-crio alguns planos, algumas metas que eu não atinjo e aí eu me frustro. Então eu sou co-criador tanto das coisas boas da minha vida quanto das coisas ruins. E é nesse processo que nós precisamos começar a fazer o que eu acho, na minha humilde opinião, que é o mais adequado. Que é colocar a nossa inteligência cognitiva a serviço da inteligência subconsciente. Aonde eu, por uma questão hierárquica, priorizo isso e coloco isso a serviço disso. Ou seja, eu vou sim usar do meu raciocínio lógico, eu vou usar sim da minha capacidade cognitiva, mas eu vou fazer isso de tal modo que isso está a serviço da minha percepção, da minha satisfação, do meu entendimento, da minha intuição. Quando eu preservo a minha paz, a minha integridade íntima e coloco a minha razão como um instrumento dessa capacidade que vem de dentro, aí sim eu estou sendo sábio. Aí sim eu estou fazendo bom uso da minha inteligência. Aí sim eu estou dirigindo a minha vida numa direção em que, quando eu consigo as coisas, eu me sinto satisfeito, e quando eu não consigo, eu consigo trabalhar a aceitação disso. Em contrapartida, se eu coloco a minha inteligência cognitiva como o alicerce, geralmente o que acontece, quando eu consigo, eu me frustro porque aquilo não me traz paz interior, e quando eu não consigo, eu me frustro também, porque aí eu acho que eu fui fracassado. Então, é importante que nós possamos começar gradativamente a desenvolver essa capacidade intuitiva, desenvolver esse sentimento com a vida que está muito, muito, muito distante do que nós fazemos enquanto trabalho, enquanto crenças, enquanto costumes, enquanto cultura, mas que vem de encontro com o quanto nós nos sentimos satisfeitos, íntegros, em relação à nossa existência, em relação à nossa participação aqui nessa vida.